Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Meu Pai, nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós falamos contigo, porque há pessoas agora desesperadas, aflitas, sentindo a dor da rejeição. Dentro da sua própria casa, na sua própria família, no trabalho, esta pessoa tem sido humilhada, rejeitado, ignorado, isso machuca. Ele só sabe desejar a morte, o que ela mais quer é partir, é morrer, é dar cabo da própria vida, porque parece que nunca vai ser feliz. Esta pessoa que fracassou em diferentes relacionamentos, pensava que neste ano constituiria família, se casaria, e o noivado acabou, o namoro, o casamento. Essa pessoa está aí pensando no pior, e o Senhor sacudiu este jovem, esta senhora. O Senhor sacudiu ao telespectador, ouvinte, que estava pensando em tirar a própria vida, provando com fatos, com casos verídicos, que o Senhor é Deus, que o Senhor nos criou à tua imagem e semelhança, para que venhamos dominar e ser felizes, salvos, alegres, e não dominados pelos vícios, doenças, miséria, traumas. Ó Deus, agora eu oro por todos que ligaram e desabafaram aqui na central do Templo de Salomão, e todos que não puderam ligar, mas estão agora em um caminhão, estão agora num hospital, ou em casa, no trabalho ou no presídio. Esta pessoa que está arrependida pelos erros que cometeu, pelas escolhas erradas que fez, dá um sinal para ele. Nós, aqui do Templo de Salomão, unimos a fé com toda a equipe deste programa que tem ido ao ar todos os dias, levando vida, esperança, luz, levando a verdade. Declaramos esta água consagrada por ti, Jesus. Beba, meu amigo, e seja liberto, curado, aí agora onde você está. Tenha uma experiência pessoal com Deus. Coloque a mão sobre a dor, o tumor. Se você está pensando em tirar a própria vida, coloque a mão sobre a sua cabeça e diga: todo mal agora, saia! Diga: em nome de Jesus, eu me entrego a ti, ó Deus. E Ele lhe aceita, meu amigo, porque Ele enviou Jesus para dar a vida por mim e por você. Meu Pai, receba esta vida, esta alma, e que esta pessoa ainda este ano tenha um encontro pessoal contigo e seja batizado com teu Espírito. Em tuas mãos eu peço e entrego também aqueles que fazem possível este programa ir ao ar, patrocinando, fazendo as suas doações voluntárias, mensalmente. Os proclamadores do telhado sejam abençoados financeiramente, de forma que possamos seguir no ar desta emissora, levando vida, levando a luz, a esperança. E todos que concordam digam amém e graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída.
entendo a razão pela qual você está aí frustrado, irritado, desanimado, envergonhado. Estamos vivendo os últimos dias do ano e você teve os seus sonhos convertidos em pesadelos. É isso mesmo. Os seus sonhos não foram realizados. No âmbito profissional, familiar, sentimental, espiritual. Eu quero que você preste muita atenção no caso verídico do Gerson. O passado dele é o presente de muitas pessoas. O que faltava na vida do Gerson era isso aqui, ó. Casamento com Deus. Ele não tinha uma aliança com Deus. E quando a gente não tem uma aliança com Deus, a gente não tem como receber o seu Espírito. Mas talvez você esteja aí se perguntando, o que você está falando? Aliança, casamento, Deus, Espírito Santo. Para aí, calma. Eu vou te explicar. Ou melhor, o Gerson vai te explicar com fatos. Que tanto o dinheiro dela como o meu evaporava. A gente não tinha conforto dentro de casa, a gente tinha o básico, comia o básico e trabalhava sem parar. Meu nome é Gerson, eu sou autônomo, vendedor. E desde pequeno eu sempre gostei de jogar bola, né? Então meu sonho era ser jogador de futebol. Aí eu fui para o Paraná, né? Joguei uns 2 anos lá sem ser profissional, depois eu profissionalizei, até cheguei a realizar o meu sonho. Porém, foi vindo as frustrações. Eu jogava, só que aí não tinha perspectiva. Aí eu voltava para cá, né? Que a gente jogava uma temporada, depois eu voltava para cá. E só que foi assim, era sonho e frustração, porque não progredia. O que eu ganhava era muito pouco. Na maioria das vezes a gente lá acabava jogando por moradia e comida. Aí quando a gente ganhava alguma coisa, era assim, ganhava num dia, 2 dias já evaporava. Apesar do apoio da minha mãe, apoio do meu pai, eu acabei desistindo. E fui tomar outro rumo na vida. Aí eu fui procurar um emprego. Trabalhava, quando chegava no dia de receber, eu recebia, passava 2 dias, o dinheiro sumia, não via nada. Eu e minha esposa, a gente casamos, compramos uns móveis bem simplesinho, tanto o dinheiro dela como o meu evaporava. A gente não tinha conforto dentro de casa, a gente tinha o básico, comia o básico e trabalhava sem parar. Com o tempo, isso aí foi acabando desgastando um pouquinho também dentro de casa. Né? A gente acabava brigando, discussão, passava necessidade e eu vi que tava bem crítico mesmo. E eu lembrei, eu falei, poxa, minha mãe vai na igreja, né? Aí eu falei pra minha esposa, eu falei, vamos na igreja com a minha mãe? E aí ela pegou e falou, tá bom. Mas assim, a gente vinha só pra falar que tava vindo. Era ensinado, só que a gente não praticava. Cheguei num ponto assim, bem crítico. Cheguei com o carro com busca e apreensão. E eu pedi para Deus me falar o que eu estava fazendo de errado. A minha mente estava fechada, eu não conseguia enxergar. E aí Deus começou a me mostrar através dos testemunhos. Falou para mim, presta atenção nos testemunhos, o que eles faziam. E aí eles falavam, tem que obedecer, tem que fazer o que o homem de Deus está falando. Aí nesse dia eu peguei, estava sozinho. Falei, meu Deus, se o Senhor me abençoar, e semana que vem eu tiver alguma coisa para me dar de oferta, eu vou ofertar. Eu lembro que na época eu fiz ainda um voto de R$100. Eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho hoje, né, com vendas pela internet, né, com roupa, com relógio, essas coisas. Só que assim, eu comecei a trabalhar, mas eu não tinha um cliente. Era só a vontade de fazer aquilo mesmo. Aí quando foi na semana seguinte, apareceu um cliente, eu fiz uma venda. Nessa venda eu ganhei R$150. Aí eu tirei o dízimo. Eu falei, já que tá para fazer do jeito que Deus tá falando, eu vou fazer. Eu não era dizimista. Aí eu tirei o dízimo e sobrou R$135. Aí, na hora, veio na minha cabeça, eu falei, poxa, eu fiz um voto com Deus de R$100. Se eu der os R$100, eu vou ficar com 35. Eu falei, mas amém, eu não tinha R$100 para dar e nem tinha 35 na semana passada. Aí eu fiz, aí Deus começou a abençoar. Na semana seguinte foi 200, aí ele começou a abençoar. As coisas começaram a acontecer e ninguém botava uma fé em mim.
Porque eu vim de um monte de frustração mesmo. A minha esposa trabalhava nessa época, praticamente ela que bancava a casa. Eu vi que ali era o caminho. Eu comecei a fazer certinho. Comecei a obedecer, comecei a ter temor a Deus. Comecei todo dia a ter venda, todo dia eu tinha venda. Aí daqui a pouco eu peguei e troquei de carro. Eu morava no fundo da casa da minha mãe. Quando foi há um ano atrás, a gente compramos nossa casa. Trocamos de carro de novo, agora a gente comprou uma moto. Quando eu penso em fidelidade, eu penso em tudo. Não é só o dinheiro. É que nem eu falo para minha esposa, separar os primeiros 10% é o mais simples. Pra gente que tem temor a Deus, o dinheiro é o mais simples, é o mais fácil. O mais difícil é na vida mesmo. É você acordar de manhã, você já fazer uma oração, você já lembrar de Deus, você saber que Deus é tudo. Mas se a gente tem o temor e a fidelidade em Deus, a gente sabe que não vai faltar nada pra gente, em todos os sentidos, principalmente na paz. Eu trabalho com a minha esposa o dia inteiro, a gente não briga, chego em casa é uma paz. Eu chego, eu faço minha oração, antes de sair eu acordo cedo, eu leio a Bíblia. Eu reconheço que se não fosse Deus na minha vida, eu era um fracassado. Ele é tudo, em primeiro lugar, em tudo mesmo. Deus mostrou por Gerson que a realidade que ele estava vivendo não era o que Deus queria ou prometeu na sua palavra que ele viesse a viver. Uma vida frustrada, limitada, humilhada. Não. Nos casos verídicos, o Gerson viu que a vontade de Deus é que ele entrasse em aliança, casasse com ele, para então receber o seu Espírito, o Espírito da sabedoria, o Espírito Santo, que é o Espírito da força, o Espírito que lhe daria direcionamento, e então a sua vida mudaria. A vida do Gerson não melhorou, a vida do Gerson foi transformada. E essa, meu amigo, é a proposta de Deus para você. Domingo agora é o domingo da aliança com Deus. É o último domingo do ano. Talvez esteja sendo, ou seja, a última oportunidade que Deus lhe esteja dando para você entrar em aliança com Ele, reagir, ir para o altar, entregar a sua vida, a sua alma, para buscar e receber o Espírito Santo. E aí sim, você será realizado a exemplo do Gerson, hoje autônomo, casado, bem-sucedido. E hoje ele pode, gerar oportunidades e postos de trabalho para outras pessoas, porque ele entrou em aliança com Deus. A proposta para este domingo, ao pôr do sol no Templo de Salomão, é que você se case com Deus e receba o seu Espírito e faça diferença nesta sociedade, neste mundo em que vivemos. A Bíblia hoje é o livro mais atual que existe. Para mim é um livro religioso. Já li alguma coisa, mas nunca me aprofundei de fato. Para mim a Bíblia é um sinônimo de amor. Eu não acredito em Deus. A sabedoria e o entendimento. De não julgar o próximo. Muita gente que não sabe que existe a Bíblia, mas não conhece o seu conteúdo. Acreditam que aquilo que está escrito realmente. Eu acho que o Criador deixou esse livro realmente para nos orientar. Evidências que mostram a origem e o valor do livro de todos os livros. Do maior best-seller de todos os tempos. Para a arqueologia, encontrar essas evidências reforça a grandiosidade do maior best-seller de todos os tempos. Sin duda estamos frente a uno de los grandes descubrimientos arqueológicos que marcan un antes y un después. Los manuscritos del Mar Muerto son el mayor tesoro espiritual que tiene el pueblo judío en el mundo. Y nosotros en el Santuario del Libro tenemos esos manuscritos que son de los mejor preservados, hallados por los beduinos, que tienen obviamente una importancia excepcional porque nos han llegado documentos escritos por judíos hace 2000 años atrás.
O poder dos achados também impressiona Hagid Maoz, arqueóloga e curadora da exposição no Santuário do Livro. Aqueles pergaminhos são considerados os mais incríveis achados do século XX. Isso é muito importante, porque depois as pessoas encontraram objetos quebrados. As cavernas são cavernas naturais. E às vezes nós temos terremotos, nós temos pessoas que entram lá dentro, nós temos animais lá dentro, e eles quebraram alguns dos jarros. Mas esses dois foram achados inteiros. Isso é incrível. São 2000 anos que ainda temos a mesma língua e nós podemos ler o que, para os arqueólogos, é a coisa mais impressionante. Eli, qual o sentimento de estar aqui na frente dessa caverna, a número 1? É o começo das descobertas dos pergaminhos do Mar Morto. Privilégio que estamos aqui, e isso é importante. Até mesmo os arqueólogos concordam que a Bíblia é muito mais que uma obra histórica. Veja, no livro de Gênesis, quando Deus fala com Abraão e diz: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E depois ele disse: essa é a terra, aqui. Então a Bíblia foi escrita aqui. Abraão, Isaac, e Jacó. Por que eles estavam escrevendo a Bíblia? Você precisa fazer isso porque as pessoas precisam saber quem é Deus. Entre todos os pergaminhos encontrados no Mar Morto, o que mais impressionou os pesquisadores é o livro de Isaías, o único encontrado completo, com 66 capítulos e com um texto muito parecido com o que se encontra hoje nos livros impressos. O rolo completo tem mais de 7 metros de extensão e esse é, por tudo isso, considerado o maior tesouro do Estado de Israel e de toda a arqueologia bíblica. Esos pergaminos, cuando empezaron a leer los pergaminos y empezaron a comparar con los libros que tenemos hoy en día, ¡wow! O mismo contenido, o as mismas palavras. El libro de Isaías, uno por uno, você pode comprar un libro de Isaías hoy y leer el libro de Isaías encontrado en Qumran exactamente igual. Qual a diferença de 2000 anos? Com a diferença de 2000 anos. Isso quer dizer o quê? O que quer dizer? Que nadie transformou ou restaurou ou cambiou a autenticidade do livro. Porque uno pode dizer, você tinha que este livro acá, mas talvez alguém trocou um verso. E esse verso lo trocou para tratar de chegar a um entendimento diferente. Pero no, cuando você lee un libro de hace 2000 años y nota que es exactamente de la traducción masorética de hace 1200 años, você dice, wow, pero aquí exactamente igual, con el mismo contenido, con el mismo mensaje. Eso es algo increíble. Neste domingo, estudaremos esse livro que tem resistido às perseguições, guerras e todas as catástrofes através dos milênios. E permanece intacto em seu conteúdo, inspirando, transformando e salvando os que creem, com os casos verídicos dos heróis e heroínas da fé, e revelando o que está por vir. Vamos aprender mais uma profecia das Escrituras Sagradas. Dando continuidade ao estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre o Cordeiro e os 144.000 salvos. Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo,
ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Chegue cedo. Observe bem esta imagem. Por alguns segundos, tomamos a sua atenção. Agora pense, quantas outras coisas têm consumido o seu precioso tempo? Nessa avalanche de informações, o ser humano ouve em média mais de 100.000 palavras por dia. Sem perceber, permitem entrar na sua mente as coisas mais prejudiciais e devastadoras. Que tal fazer em 21 dias uma desintoxicação interior e investir tempo naquilo que realmente trará benefícios para toda a sua vida? Participe do Jejum de Daniel, de 11 a 31 de dezembro, terminando na Grande Vigília da Virada, começando 2022 com o Espírito Santo. O meu nome é Emily Lucena, tenho 19 anos e eu sou estudante de economia. Eu cresci e fui criada dentro da Igreja Universal, dentro dos princípios cristãos, né? Só que eu via e enxergava muitos problemas na vida dos meus pais, no relacionamento deles dois, né? E eles se separaram. E ali foi o meu fundo do poço, o início, né? Porque eu comecei a olhar para minha vida e não enxergava mais aonde Deus poderia colocar a mão, aonde Deus estaria naquela altura do campeonato, né? Não me importava com a palavra que estava sendo pregada, porque eu já tinha escutado aquilo milhares e milhares de vezes. Então, para mim, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Não estava realmente me alimentando daquilo. E de lá eu ia para casa, dormia, chorava, passava por momentos difíceis, brigas dentro de casa. Na escola, eu comecei a namorar muito cedo por conta dessa falta, dessa presença, né, de um homem, essa figura paterna. Então eu me envolvia com muitos rapazes. Já cheguei a ter 4 namorados em relacionamento sério em um ano só. Então eu ia para casa deles, eu conversava com a família deles. Dali um mês eu já não queria mais e estava na casa de outro rapaz. Então eu buscava festas, sempre que eu ficava sabendo, eu recebia o convite de uma festa, eu me esforçava ao máximo para ir. Mesmo se ninguém quisesse ir comigo, eu tava lá. Mesmo se fosse para ir sozinha, de noite, na chuva, eu ia. Porque eu sentia essa necessidade de estar, de escutar aquela música, de dançar, de beber, de fumar, de ficar com pessoas. Porque eu tinha essa necessidade de, sabe, fugir de mim mesma. Eu tive um relacionamento abusivo. E mesmo estando na igreja, eu não compreendia o porquê que aquele relacionamento me faria mal e faria mal espiritualmente pra mim. Então eu permiti que tudo acontecesse, que ele me machucasse, que ele me maltratasse, e ali eu fiquei ferida psicologicamente e também fisicamente. Depois disso eu desenvolvi uma tristeza muito profunda, da qual eu não queria sair do meu quarto. Mesmo sabendo de toda a verdade, eu me cegava os olhos, fazendo acreditar que Jesus não poderia me ajudar. É como se eu olhasse para Deus e falasse assim, olha, você não pode me ajudar, isso aqui é só eu, você não tem poder para fazer isso. Então eu tirava de Deus essa autoridade também que Ele tinha na minha vida. E por conta dessa pandemia, então eu não tinha lugar para eu me refugiar. Foi quando eu me dei de cara comigo mesma. Em uma reunião, o pastor falou muito forte sobre o temor. Como as pessoas chegam atrasadas, se portam de qualquer forma dentro da igreja, como se Deus não estivesse ali presente. E ali foi quando eu abri os meus olhos para quem realmente Deus era e quem eu estava sendo na presença dele. Foi quando Deus falou comigo e me mostrou quem eu era. E foi justamente numa época de Fogueira Santa. Então, depois desse encontro que eu tive com Deus, que eu fui chamada para o arrependimento, porque até então eu não me enxergava uma pessoa defeituosa, uma perdida. Eu me olhava como uma menina normal. Depois que eu tinha me enxergado, eu fiquei com medo, com raiva do pecado que eu vivia, da pessoa que eu era. Então, eu estava sempre olhando para não voltar atrás. Então, Deus me pediu muita coisa. Eu abri mão de mágoa, abri mão de pessoas, abri mão de amizade. Comecei a orar, separei a Bíblia,
Porque nem Bíblia eu tinha, tipo assim, de uma Bíblia só minha. Então eu peguei uma Bíblia que tinha em casa e separei aquela Bíblia para mim, um caderno para mim, para as minhas meditações. E aí iniciou o jejum de Daniel, das bodas do Cordeiro. E aí eu falei assim, que eu queria ser a noiva de Jesus. Eu coloquei dentro de mim que eu ia vir aqui no templo, que eu ia comprar uma roupa nova e que eu ia entregar esse jejum de Daniel aqui. E na mesma semana o bispo Macedo falou que era pra gente comprar uma roupa nova, uma aliança e vir no templo. Eu falei assim, o Espírito Santo confirmou, então realmente, pra eu ir. Então, saí de casa, acordei cedo, me arrumei e vim. E eu moro longe, eu moro em Mauá. E aí eu vim e cheguei aqui na alegria, assim, fora do normal. Porque eu já sabia que Deus ia vir sobre mim. E quando eu entrei, eu olhei pro altar e o bispo falou assim, quando você receber o Espírito Santo, coloca a aliança no seu dedo. Quando ele iniciou a oração, eu coloquei a aliança no meu dedo. E eu vi assim, Deus, ele me aceitou. Tudo que por todos os lugares que eu fui e buscava aceitação, eu me vi sentada na mesa com Deus. Então eu me vi com um pai, que eu nunca tive assim, essa família. Deus, ele supriu tudo. Quando eu saí daqui, eu saí transformada. Olhava pro céu, tinha até uma cor diferente. Hoje eu tenho esse olhar que eu não tinha antes para as almas. Dentro da minha casa, os meus pais, eles olham pra mim e sentem orgulho, uma coisa que eu nunca esperei escutar do meu pai. Porque quando eu tinha 10 anos, eu lembro que meu pai falava que eu ia ser uma vagabunda. E hoje, quando eu converso com meu pai, ele diz, filha, eu tenho orgulho de você. Por quem você tem se tornado, por você estar na presença de Deus. Ou seja, mesmo sendo incrédulo, assim, ele reconhece que Deus, ele agiu na minha vida. E isso pra mim é gratificante, porque eu sei que através do meu testemunho eu vou ganhar a alma dele. Uma vez chegaram pra mim e perguntaram, o que aconteceu? Que você mudou dessa forma? Você não era desse jeito, eu lembro de você. E aí foi quando eu falei do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o maior bem que você pode ter. É ele que vai guiar a sua vida. A gente não foi feito pra ser servido por Deus, mas a gente foi feito pra servir a ele. Quando a gente serve, o Espírito Santo, ele vem sobre você, ali você encontra a razão do seu viver. Em 2020 eu entrei já com Deus à frente de tudo. Minha vida foi transformada mais ainda, recebi promoções no meu trabalho. Quando começou 2020, nem trabalhar eu trabalhava. Em 2021 eu já cheguei com Deus abrindo as portas, felicidade, com a vida transformada, família, todo mundo junto. É realmente uma vida assim realizada que eu não imaginava ter em um ano só. Então vale muito a pena a gente preparar esse tempo para Deus e colocar Deus em primeiro lugar, porque Ele não quer que a gente seja triste, Ele não quer que a gente tenha uma vida amargurada. Ele quer realmente que tudo favoreça, que a gente seja feliz, tudo colabora para o bem daquele que ama Deus. Então, você colocar Deus em primeiro lugar no seu ano, colocando o seu temor, mostrando a sua prioridade, Deus, ele vai fazer muito mais do que você tem pensado ou pedido. A Emily conhecia a palavra de Deus através dos seus pais, mas ela não queria entregar a sua vida, se casar com Jesus. Ela queria namorar com o Senhor Jesus, obter os benefícios de um relacionamento com Deus, as bênçãos. Mas ela não queria abrir mão dos seus achismos, dos seus traumas, dos seus sonhos e, consequentemente, se enclausurava, se fechava no quarto, depressiva, desacreditada, fria. Imagine, se ela era assim com os pais, imagine com Deus. Se ela tratava assim as pessoas que ela podia ver, tocar, abraçar, cuidar, amar, beijar, ela tratava com indiferença, imagine ao Criador, que é Espírito. A Emily, ela reconheceu o seu real estado e decidiu se casar com Deus. Quando ela tomou essa decisão, então ela se casou com o Senhor Jesus e recebeu o Espírito Santo. Coloque em tela cheia, por favor, Gabriel. Leia aí em voz alta. Noite da aliança com Deus. Último domingo do ano, às 18 horas. Deus e eu. Meu amigo, prepare uma aliança. Prepare uma aliança. Porque ainda que a sua vida esteja no lixo, a exemplo do caso verídico do Alex, que quando
ele se afastou do altar, saiu do altar e da presença de Deus, inclusive da igreja, ele se tornou um tóxico dependente, um viciado em drogas, bebidas alcoólicas. Ele que tem hoje o seu corpo, 80% do seu corpo tatuado, com imagens de demônios, uma pessoa conhecedora, um homem que já foi pregador da palavra de Deus, se tornou depressivo, dependente de medicamentos. Este homem que chegou a tatuar uma imagem distorcida do seu próprio rosto com uma ligação a Satanás, um adorador a Satanás. Vergonhoso, não é verdade? Você talvez conheça alguém que também conheça a verdade, mas seja uma vergonha para a família, para ele próprio, para a sociedade, para o cristianismo. Mas este homem tirou a sua vida do lixo, pegou essa vida que nem ele queria e colocou no altar. E Deus o batizou com o Espírito Santo. É isso que vai acontecer domingo agora. É o último domingo do ano. Talvez esteja sendo a sua última oportunidade para você decidir a sua vida e receber também o Espírito Santo. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Abrir mão da vida de solteiro, espiritualmente falando, de achismos, mágoas, vícios, más companhias, complexos, religiosidade, incredulidade, promiscuidade e se casar com Deus. Se você entrar em aliança com Deus, eu duvido que o Espírito Santo não lhe possua. Você vai sair daqui do Templo de Salomão, domingo agora, cheio, batizado com o Espírito Santo. Uma tarde especial que irá abençoar o seu lar. A bênção da família em sua casa. Neste sábado, 25 de dezembro, dia de Natal, reúna seus familiares ao redor da mesa às 17 horas e prepare um pão. Ao vivo, o Bispo Macedo dará uma breve mensagem para sua família e fará uma oração abençoando a todos e o pão que vocês irão repartir. Neste dia, a luz de Deus chegará em sua casa. Neste sábado, às 17 horas, sintonize sua TV, computador ou celular em um dos canais da Igreja Universal e participe da bênção da família em sua casa. Quantas vezes você não pensou e disse para si mesmo: se este meu ente querido estivesse aqui na igreja para ouvir esta mensagem, ou aqui agora em casa para assistir este programa, este testemunho. Pois bem, já que eles não vêm ao templo ou não estão assistindo agora a programação, prepare um pão para que neste sábado, às 17 horas, aí na sua casa, então o Bispo Macedo, com a palavra de Deus e o Espírito Santo, venha entrar no seu lar para abençoar a sua família neste dia de Natal. Sábado, às 17 horas, sintonize nesta emissora ou na Rede Record de televisão, porque o Espírito de Deus vai abençoar a você e a sua casa. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão: se apagou na escuridão. Um dia não haverá mais o amanhã, não, só o som que o ar produz
na escuridão. Então o céu será no além e o sul não será sul. Então no ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão. Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão, sofrerão na escuridão. Um dia só gemidos se ouvirão, ódio e dor se farão sentir na escuridão. Amigos, se aproxima este final e Jesus sim virá, escrito está. E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus, que esperando está teu coração. Levanta, venha Ele dar chance para te salvar. Não deixes que o teu coração vá sofra mais como pesar da escuridão. Porque viver a vida aqui sem Deus pra chorar e sofrer sem salvação? Porque tal graça recusar, se Jesus é quem faz